Oi, pessoal. A gente hoje chegou em lei de Hess. Exatamente. Lei de Hess em termoquímica é fundamental. Eu sempre vejo em provas de vestibulares diversos, caiu termoquímica, que é um assunto muito importante, há grande chance de cair lei de Hess. E no Enem não é diferente, tá? Vamos lá, vamos ver uma questão do Enem, que foi uma questão muito bem feita, viu? Vem comigo, vamos embora. Vem, olha aí. Olha que bonitinho, Lady House. Pessoal, vê, o Enem colocou assim: o ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, que é o Fe2O3, a magnetita, Fe3O4, e a wustita, FeO. Oxe, Maria. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas desse processo é a formação do monóxido de carbono. O CO, que é o monóxido de carbono gasoso, é utilizado para reduzir o óxido de ferro conforme a equação química. Aí ele dá uma equação química, tá, pessoal? Que é nossa equação problema. FeO mais monóxido, dando ferro mais CO2. Aí ele dá 3 equações e ele pergunta o valor mais próximo do ΔH de formação em kJ por mol. Aí ele diz, ó, para a reação indicada do FeO, do óxido ferroso, com o CO é. Vem, vamos para o nosso quadro, que é o melhor que a gente faz. Olha o nosso quadro aqui, perdidinho por aqui, tá vendo tu? Apareceu. Ó, vê bem, pessoal, essa aqui é a nossa equação problema, tá bom? O que quer dizer isso, Guga? Quer dizer que eu vou ter que somar essas três para chegar na minha equação problema. E aí, o Enem testou bem os seus alunos, vejam. Olha que pegada, pessoal. Tá notando que aqui, ó, eu tenho 3 mols, aqui eu tenho 2 mols, e aqui todo mundo é quanto? 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Então você teria que dividir. Ó, FeO, aqui tem 1 mol, aqui tem 3, divide por 3, tá certo? Aqui, ó, ferro, aqui tem 1 mol, aqui tem 2, divide por 2. E o que é que acontece? Quando eu divido, eu fraciono, porque quando eu tenho 3, se eu dividir aqui por 2, vai dar 1 meio. Isso vai dificultar a minha questão. Então, o que é que eu pensei? Vê bem, analisa comigo. Eu tenho quantos aqui de óxido ferroso? Tenho 3. Eu tenho quantos de Fe3O4? Eu tenho 2. Aqui eu tenho quantos? Aqui eu tenho 1. Então, eu tive uma ideia, pensando bem. Se eu pegar essa minha equação inicial aqui e multiplicar ela por 3, olha, por 3, aqui eu vou ter 3Fe2O3 e aqui eu vou ter 3Fe2O3. Então eu posso, olha, cancelar. Lembre-se que aqui, ó, eu vou cancelar. Só que quando eu multipliquei essa por 3, eu multipliquei todo mundo por 3. Concorda? Então aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 9. Não é verdade? Aqui vai ficar quantos? Aqui vai ficar 6. Aqui vai ficar quanto? Aqui vai ficar 9. Calma. Eita, Guga, agora deu, né? Por que deu? Porque, vê, tu tem quantos Fe3O4 aqui? 1. E aqui tu tem quantos? 2. Então, multiplica a tua segunda equação por 2, não é? Se tu multiplicasse a primeira por 3, multiplica agora a segunda por 2. Pessoal, o aluno ia ter que ter essa percepção, né? Multiplicar a segunda por 2. Quando eu multiplicasse, aqui ia ficar quanto? 3 vezes 2, 6. Aqui ia ficar 2, aqui ia ficar 2 e aqui ia ficar 2. Para que eu fiz isso? Porque agora, ó, eu posso chegar aqui, ó, e cancelar, ó, Fe3O4 com Fe3O4. Uhum. Guga, mas tu tens aqui, ó, 9 mols de CO. 9, ó. Tu tem 9 de CO. Mas aqui tu tem quantos? 2. E aqui tu tem 1.
Então, tu tem 3, né? 3 menos 9, aqui tu vai ficar com 6 mols de CO. Tá? Com 6 mols de CO e morre aqui todo mundo. Gostei da sua ideia. Calma, que isso é uma arte, viu? Guga, CO2 dá pra gente dar uma melhorada. Dá sim. Porque, ó, o que é que eu tenho aqui de CO2? Eu tenho 2 com 1, 3. E aqui eu tenho 9. Então vai ficar quanto? 6. Por quê? 9 menos 3, 6. Guga, dá para mexer mais alguma coisa? Acho que não. Mas aí, ó, o que é que eu tenho agora aqui? Eu tenho 6 mols de FeO. Olha que legal. Certo? Eu tenho 6 mols de CO. Certo? Eu tenho, olha que pegada, 6 mols de ferro. E tenho 6 mols de CO2. O que foi que eu fiz? Eu não mexi em ninguém. Eu mantive todo mundo aí. Não mantive todo mundo? Mantive. Então eu vou chegar aqui e dizer, ó, 25 com 36 vai dar quanto, Guga? Vai dar, ó, aqui é menos com menos, né? 11,61 negativo. Com 47 positivo, vai dar quanto? Aí, ó, vai dar 4, não é isso? 7, 4, 11, vai 1, 5 e 1, 6. Então, deu quanto? Deu ΔH menos 14, porque fica o sinal do maior. Oxe, Guga, mas aqui tá para 6 mols. Meu amor, se aqui é 6, aqui é 6, aqui é 6 e aqui é 6, o que é que você aprendeu quando eu lhe ensinei balanceamento? Menores coeficientes possíveis. Está vendo que você aprendeu? Então é só cancelar, ó. Todo mundo é dividido por 6 aqui. Então ficou como? FeO mais CO, dando quem? Dando ferro mais CO2. E o ΔH menos 14 da nossa questãozinha. Não foi uma questão fácil, não. Tinha que ter um raciocínio bem treinadinho. Por isso que é importante fazer questões e não parar nunca de fazer. Então, vamos lá. Então, vamos ver aí, ó, qual foi a resposta da nossa questão? Menos 17. E aí, era só partir para o abraço. Então, pessoal, preste atenção. Lei de Hess é um assunto que passa muito pela tentativa, passa muito pelo exercício. Vamos embora? Então vamos lá, vem comigo. Vem fazer parte desse cordão. Olha aí. Pessoal, Hess, ele fez assim uma lei onde ele diz claramente que as reações químicas podem ocorrer em várias etapas. A gente viu agora que tinha 3 etapas, né? Porém, verifica que o seu ΔH depende apenas dos estados iniciais e finais. Ou seja, pessoal, não interessa o caminho que você tomou, só interessa o início e o fim da reação. Por isso que a gente soma a reação. E aí tem, ó, vamos lá, vamos direto. Não tem lei de Hess é aquilo, eu vou somar as equações para dar minha equação final. O calor de reação depende apenas do estado inicial e final do processo. O que a gente acabou de ver, pessoal? Qualquer entalpia de reação depende do início e do final do processo. Verdadeiro. As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas. O que foi que eu fiz? Somei as equações, né? Então, se está do mesmo lado, eu mantenho. Se está do lado contrário, eu inverto. E assim eu vou. Se eu tenho 1 mol dela e no outro eu tenho 2, divido. Se eu quero 2 e tenho 1, multiplico por 2. E assim eu vou fazendo. Podemos inverter uma equação termoquímica desde que invertendo o valor do ΔH. Se a reação no sentido é endo, no sentido contrário ela é exo. Então, se eu inverter a equação, eu inverto o ΔH. Se o estado final do processo for alcançado por vários caminhos, o valor da variação de entalpia depende dos estados intermediários. Não interessa o caminho. Eu quero ir daqui para Caruaru. Não interessa por onde eu vou. Interessa que eu vou sair de Recife e chegar em Caruaru. Isso é que foi a lei de Hess. Então, pessoal, só interessa o começo e o final. Logo está errado o número 4. Com isso, como é que ficou verdadeiro? Opa, desculpa.
Ficou verdadeiro, 1, 2 e 3, letra Czinho, bem bonitinho. 2. Pronto, lei de Hess, olha aí. Ao final do processo de fabricação do ácido sulfúrico, obtém-se uma espécie oleosa e densa conhecida como oleum, que é o H2S2O7, que consiste em ácido sulfúrico saturado com trióxido de enxofre, SO3. A equação global pode ser representada. Pessoal, preste atenção. Para tudo e se concentra. Essa é minha equação problema, essa daqui de cima. E eu vou somar essas três para chegar na minha equação problema. Legal? É isso que é a lei de Hess. Então eu olho S8. S8 está onde aqui? Está no reagente, Guga. Muito bem. Eu tenho 1 mol de S8 no reagente. Olha aqui. S8 está na primeira, na segunda ou na terceira? Está na primeira, Guga. Quantos mols eu tenho? 1. Então eu vou usar a primeira e eu já sei que eu preciso apenas repeti-la. Se eu repito a equação, eu repito o ΔH. Por favor, não posso mais usar a primeira. Eu já usei ela. Acabou, não vou usar mais. Guga, olha o oxigênio. Não, oxigênio deixe para o fim. Por quê, Guga? Porque ele sempre aparece em mais de uma reação. Então, deixe ele para o fim, vá? Agora, vamos ver aqui, ó. Onde é que eu tenho H2SO4 e H2S2O7? Eu tenho H2SO4 e H2S2O7 na última. Olha, quantos mols eu tenho dele no reagente? 1. Quantos mols eu tenho do H2S2O7 no produto? 1. Então eu tenho que multiplicar ela por 8. Concorda comigo? Só que, me diga, pessoal, aparece SO2 aqui nessa reação? Não. Então essa equação terá que sumir, porque quando eu somar, ela não pode aparecer. Lembre-se que eu vou somar as equações para que a soma dê o que eu quero, a equação problema. Na equação problema não tem SO2. Então eu sei que aqui eu vou multiplicar por 8, para ficar com 8 ácidos sulfúricos e 8 H2S2O7. Mas eu quero sumir esse SO2. Aqui eu tenho 8. Aqui eu tenho quantos? 1. Então eu vou repetir ela, mas vou multiplicar por 8. Então a 2 eu vou multiplicar por 8 para sumir, ó, o SO2. E na 3 eu vou multiplicar por 8 para ficar com a mesma quantidade de ácido sulfúrico, que são 8, e a mesma de tio sulfúrico, que são 8. Então também multiplico ela por 8. A sacada dessa questão foi multiplicar do meio. Quando eu fizer isso, ó, SO2 morre com SO2, tá? SO2 morre com SO2 e SO3 morre com SO3. Eu não quero que apareça nem SO2 nem SO3. Eles têm que sumir mesmo. Então, somando as equações, olha o que é que eu vou ter aí, ó. Lembra? Sem estresse, ó. SO2 morre com SO2, SO3 morre com SO3. O resto agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar. 8 oxigênios com 4, 12. Aqui eu tenho 12. Um S8, aqui eu tenho 1. 8 H2SO4, aqui eu tenho 8. E aqui eu tenho 8 também. Guga diz, mas quando tu multiplicasse as equações, tu não tem que alterar o ΔH, não, é? Tem. Veja, o segundo eu não multipliquei por 8, multiplico o ΔH por 8. Menos 100 virou quanto? Menos 800. A terceira eu multipliquei por 8. Menos 130 vezes 8 dá menos 1040. A primeira eu só repeti. Então agora eu vou somar as equações e vou somar os seus valores de ΔH. Então olha aí, somando tudo direitinho, vou somar o ΔH, a resposta deu menos 4.215. E aí, ó, festa total. Legal? Questão, pessoal, muito legalzinha, tá? Muito, muito interessante. Esse é o caminho que a gente tem que fazer. Eu tenho que somar as equações para que ela dê a minha equação problema lá em cima. Não pode ter mais do que a equação problema, não. Eu tenho que ter exatamente o que ela pede. Não é legal? É legal, né? Vem-se embora. Vamos mais um pouquinho aqui comigo. Guga diz, tu pode fazer outra? Posso sim. Posso até mandar o slide depois para você. Veja. Aqui, pessoal, agora a gente vem para uma questão que ele diz assim:
A partir das entalpias padrão das reações de oxidação do ferro, determine a quantidade de calor liberada a 298 Kelvin atm. Veja, pessoal, eu tenho 2 FeO. Aqui eu só tenho quanto? 1. Aqui FeO está no produto. Aqui ele está onde? No reagente. Então eu tenho que inverter e multiplicar por 2. Então a primeira eu inverti e multipliquei por 2. Tu pode explicar de novo, Guga? Posso ver. Eu tenho 2 mols de FeO e ele está no reagente. Aqui eu tenho 1 mol só e está no produto. Então eu tenho que botar do mesmo lado para quando eu somar ele aparecer no reagente. Só que aqui eu tinha 1 mol. Então eu inverti e multipliquei por 2. Quando eu inverto, o ΔH também inverte. Passou a mais 64. E como são 2 mols, multipliquei por 2, deu 128. Legal? Não posso mais usar a primeira. Depois que eu uso a equação, ela não pode mais ser usada para outro reagente ou outro produto. E agora, veja, eu já usei FeO. Agora eu vou usar quem? Fe2O3. Aqui está no produto, tem 1 mol. Na equação 2, que é a que eu vou usar, também está no produto e tem 1 mol. Então eu apenas o quê? Repito a equação, repito seu ΔH. Quando eu as somar, olha aí o que é que vai dar. Cortando aqui, ó. Ó, que bonitinho. Mais o quê? 3 meios menos 1 dá meio. E, ó, ferro com ferro, morreu, não é isso? Dando F2O3. E somei o ΔH, que deu menos 68. Questão resolvidinha, muito legal. Pessoal, lei de Hess é um assunto importante, tá? Importante. Então, vamos lá, vamos para mais uma. Ele, a partir das equações termoquímicas, ele dá as equações aí para a gente. É possível prever, preste atenção na pergunta, que na transformação de 2 mols de água líquida em vapor d'água Pessoal, ele não deu a equação problema, ele só falou. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é lembrar que eu vou ter que transformar água líquida em vapor. Então, essa daqui tem que virar reagente e essa continua sendo produto. Líquida tem que ser reagente e vapor tem que ser produto. Então, eu vou inverter a primeira. H2O líquido, dando H2 mais 1 meio de O2. Se eu inverto, aqui vira o quê? Muda positivo. Aqui eu repito a segunda, tá? Porque eu quero que vapor esteja no produto. Então, eu mantenho o ΔH. E agora eu vou somar minhas equações, ó. Vamos ver? Meio de O2 morre com meio de O2. H2 morre com H2. Vê? H2 com H2. Meio de O2 com meio de O2. H2O líquido dando H2 vapor. Ao somar o ΔH, achei mais 44. Tu está dizendo assim, pô, Google é fácil assim mesmo, é porque tu está fazendo. Calma. Só que aqui é para 1 mol. E ele pediu na questão para quanto? Para 2 mols. Aí, ó, ladeira da Sé toda ensaboada, tudo descendo de skate. Presta atenção. Se 1 mol é 44, 2 mols é quanto? 88. Ah, tá vendo tu? Então, pessoal, ficar ligado, tá? É importante. Vou fazer mais uma, mais uma. Considere as seguintes equações. A mais B dando C, D mais B dando C e A dando D. Aí ele pergunta, a variação AD é qual? Veja, A tem que estar no reagente, porque na equação problema está no reagente. E D tem que estar no produto, porque na equação problema está no produto. Então eu mantenho a primeira e inverto a segunda. Não é verdade? A primeira está mantida e inverto a segunda. Quando eu somar, ó, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui quando eu somar? Você vai ter, ó, C morre com C, B morre com B. Então, A dando D, que é o que eu queria. Então, somos ΔH, valor igual a 5. Pessoal, é sempre nessa pegada. Tá, vou fazer mais uma. Tá pedindo, eu faço. Vê. Aplicando-se a lei de Hess, determine a variação de entalpia da reação. 3 carbonos de grafite. Qual das 3 tem carbono grafite? A primeira. Eu tenho 3 mols no reagente. Aqui só tem 1 mol no reagente. Então, eu tenho que manter a equação, mas multiplicar por 3. Então, vou multiplicar a primeira por 3. Quando eu multiplico o carbono grafite, multiplico todo mundo. Então, aqui, ó, menos 94 por 3, deu menos 282. Legal. Guga, H2 está no reagente, aqui também está no reagente. Mas aqui tem 4. E aqui só tem quanto? 1. Então, vou multiplicar ela por 4. Mantenho, mas multiplico por 4. Quando eu multiplico a equação, eu multiplico todo mundo, tá? E aqui um detalhe, C3H8 está no produto.
e aqui está no reagente. Então eu tenho que inverter. Quando eu inverto, eu também troco o ΔH. Vamos somar? Bora. Agora, quando eu somar, vai ter que dar a equação. CO2 com CO2, não é verdade? Quantos O2 tem aqui? 5. Aqui tem 3 com 2, 5. E 4 águas. Então, ó, cortou todo mundo. A equação problema é só somar o ΔH como eu queria. Ao somar, deu menos 24,1. Então, pessoal, lei de Hess é extremamente direto. Não tem como a gente se complicar com a lei de Hess, não. Certo? Gostasse? Eu gostei. Foi legal, não foi? Um monte de beijo para tu. E segue aí, tá? Dá uma força. Beijão, pessoal.